Aqui na Rádio Bandeirantes, agradecendo a todos vocês pelo carinho. Dia triste de 2 acidentes graves aqui em São Paulo, né? Um deles, a queda de uma aeronave na cidade de Piracicaba, que acabou terminando com 7 pessoas mortas, piloto, copiloto e 5 pessoas da mesma família, marido, esposa e 3 filhos. Isso. E um outro acidente que a Ana Paula Rodrigues acabou de reportar pra gente, que ocorreu na rodovia Dutra. Em qual altura mesmo, Aninha? Nossa, qual Joel, altura? uma tragédia. Rodovia Dutra, em que 6 pessoas morreram nesse acidente entre carros e um ônibus, né, Ana? Exatamente, foi uma colisão que aconteceu na altura de São José dos Campos, quilômetro 134, na pista em direção a São Paulo, que acabou de ser liberada. Inclusive, ainda há um grande impacto ao trânsito. Os veículos bateram com tanta força, Joel, que também pegaram fogo. A gente está falando de uma verdadeira tragédia e também que contou com a ação do Corpo de Bombeiros no atendimento. Sobre esse acidente, mais esse acidente, a gente vai conversar agora com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, que nos atende para falar a respeito dessa ocorrência na rodovia Presidente Dutra. Major, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Oi, Major, seja bem-vindo sempre ao nosso programa. Boa tarde a vocês. Infelizmente, Ana, Joel, hoje nós tivemos aí ocorrências gravíssimas, muito tristes, né, para o Corpo de Bombeiros, para a sociedade em geral, porque a gente fala aí desses acidentes onde dificilmente o Corpo de Bombeiros conseguiu fazer alguma coisa para tentar salvar a vida de alguém. Tanto no acidente em Piracicaba, por causa da queda do avião, quanto essa da rodovia Presidente Dutra, à altura aí de São José dos Campos. Os bombeiros do 11º grupamento chegaram rápido, a gente tem uma base bem pertinho, mas infelizmente a batida entre o ônibus, 2 veículos e um caminhão, na hora que a gente foi conseguir apagar o incêndio, que a gente conseguiu ter ali o contato com as vítimas, Joel e Ana. Foi horrível ali a situação nesse local, ainda bem que pelo menos agora a rodovia foi liberada, mas o trabalho muito difícil para as equipes do Corpo de Bombeiros. Mas já foi um engavetamento? Como é que esse acidente aconteceu por ali? As informações que a gente tem do local foram que um ônibus, ele vinha na parte de trás, 2 veículos na parte da frente e um caminhão no meio desses 2 veículos, né? Então acabou atingindo, possivelmente numa freada, e acabou tendo ali um impacto entre os carros e o ônibus. E aí começou o incêndio, porque a gente tem dentro dos veículos combustíveis que são altamente inflamáveis, o impacto propriamente dito, que normalmente tem ali atrito, o motor quente, e ali iniciou o incêndio, Ana. Nós tivemos pessoas que foram resgatadas do ônibus, não só essas 6 vítimas fatais, mas também mais 7 vítimas que foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, juntamente com o Grau, muitas ali no local, e depois uma foi socorrida. E você imagina, chega num lugar onde tem um ônibus, normalmente ali com 30, 40 pessoas, mas os carros, que normalmente ali também é uma via que ela tem, por consequência da localização dela, como se fosse uma grande avenida ali, ligando as cidades do Vale do Paraíba. Então foi uma ocorrência bem difícil que nós tivemos que fazer ali um posto médico avançado, utilizar ali até as ações onde a gente tem que fazer ali para casos de muitas vítimas. Então a gente tem que fazer uma triagem para saber qual vítima que a gente vai socorrer. É uma situação bem difícil que infelizmente foi atendida aí pelos bombeiros do 11º grupamento. Comandante, é claro que no acidente aéreo lá em Piracicaba, em que 7 pessoas morreram, elas todas morreram praticamente que na hora. Foram mortes instantâneas. Na explosão, né? Exatamente. Esse acidente aí da rodovia Dutra, o senhor acredita que tenha acontecido a mesma coisa? O senhor acha que pela gravidade do acidente, do impacto entre esses veículos todos aí, essas vítimas tenham morrido praticamente na hora também? Olha, Joel, o relato dos bombeiros do 11º grupamento do Vale do Paraíba foram que tivemos vítimas presas às ferragens. Então, no momento que você tem ali toda aquela energia da batida entre o ônibus e 2 veículos na traseira de um caminhão, a gente sabe que é uma situação difícil. Quantas vezes a gente não participou de ações desse tipo, onde a gente ficava por tempos ali, às vezes 25 minutos para retirar uma vítima de dentro do carro.
mas nessa condição de incêndio, a gente pensa aí no pior que aconteceu ali. Agora, Major, eu vi algumas imagens que apareceram desse acidente. Uma coisa que me impressionou muito foi a colisão não causou uma explosão, um fogo instantâneo, né? O fogo acabou acontecendo depois. E acho que muito passageiro do ônibus, percebendo que o ônibus ia pegar fogo, esse vídeo registra isso, eles começam a se jogar da janela do ônibus, né? Para tentar escapar, porque a frente já estava começando a pegar fogo. Essas vítimas desse acidente foram registradas dentro do ônibus, apenas no carro? Foram as vítimas do veículo de passeio que estava entre o carro e o caminhão que acabaram falecendo nessa batida? As informações que eu tenho são, Ana, de dentro do carro que acabaram ficando presos às ferragens, né? Então, quando a gente verifica uma batida com ônibus, né, nessas proporções, há necessidade de ter ali um acionamento para rapidamente estourar os vidros, para que as pessoas possam sair por outros locais, porque, querendo ou não, normalmente as portas dos ônibus elas ficam na frente e pegam fogo por causa dessas batidas nesse mesmo local, impedindo, né, das pessoas saírem dali. E também eu sei que é complicado a gente falar qual foi a causa, mas a gente tem que ter atenção total dentro da rodovia, Ana. Então, você imagina, na rodovia você tem lá, se você andar por alguns metros, né, não prestando atenção, né, você, por exemplo, vai mudar alguma coisa dentro do carro, não percebe, vai mandar uma mensagem de texto por 3 segundos, andando a 100 km por hora, você vai andar mais de 30 metros. O que pode acontecer nesse meio do caminho? Assim, atenção total, porque é muito difícil, esses acidentes acontecem de forma muito rápida, Ana e Joel. É verdade, tem que tomar cuidado. E, Joel, só para fechar a história desse acidente, a gente ainda tem 5 quilômetros de congestionamento na Dutra para São Paulo, aí em São José, por causa dessa batida, né? Então, muito cuidado, o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está passando pela rede, justamente com isso, né? Com essa necessidade de frenagem brusca, porque em algum momento você vai se deparar com essa lentidão. Major, um outro problema grave que estamos enfrentando em âmbito nacional, não somente aqui em São Paulo, são as queimadas, né? E recentemente nós falamos acerca disso aqui no nosso programa com o senhor. E nesses últimos dias eu tenho conversado com repórteres em todas as partes do Brasil, né? E os repórteres estão dizendo a mesma coisa. Está queimando aqui, é queimada, está difícil debelar a chama, está difícil combater o fogo. Essa situação continua muito complicada também aqui no estado de São Paulo. Vocês ainda estão sendo muito requisitados? Ô Joel, nós estamos sim. Nós temos aí, nos últimos 5 anos, um número de ocorrências muito grandes, né, que vem acontecendo na época de estiagem. O mês de setembro de 2017, nós tivemos 9.082. Em 2018, o mês de julho, foi o segundo, com 8.722. E agora, nós já temos a terceira estatística, a maior estatística, no mês de agosto de 2021. E nós estamos entrando no mês de setembro, onde historicamente nós temos uma seca que atinge de maneira assim substancial a nossa região. Então a gente pode ter aí até um recorde de incêndios em vegetação, apesar de toda a grande ação que o Corpo de Bombeiros, juntamente com o Instituto Florestal, com a Operação Corta-Fogo, Defesa Civil, há um trabalho muito grande, mas a gente tem que pedir ajuda das pessoas para não provocarem incêndios, ô Joel, porque jogar uma bituquinha de cigarro pela janela do carro pode acontecer ali do incêndio começar devagar, mas ele se propaga com grande rapidez. Atear fogo para fazer limpeza do terreno, queimar lixo em terreno baldio, são ações que a gente pode evitar. E com certeza elas vão atingir ele de uma maneira total a população por causa da qualidade do ar, por causa do empenho das equipes do Corpo de Bombeiros. Então a gente pede essa ajuda para o Bora Brasil, para que os ouvintes vão ajudar a gente para não provocar incêndio e vegetação. Com certeza. Comandante Major Palumbo, muito obrigado por nos atender novamente aqui no Bora Brasil. Tá? Um grande abraço ao senhor. E que dia, né, Major? Chega de tragédias. Puxa vida. Eu conversei com a Ana logo de manhã. Joel, olha, a situação complicada e com certeza as equipes aí vão estar sempre à disposição da população num caso de emergência, ligar 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, porque a situação não está fácil não. Verdade. Meu amigo, um grande abraço, tá? Que Deus te abençoe aí. Até mais, Major. Obrigada. Vamos lá. Bora lá. Tocar a vida e atenção aí no trânsito, quem está nos acompanhando também.